Olá! Hoje nós vamos conversar sobre controle interno na ótica dos auditores municipais de controle interno aqui da Prefeitura do município de São Paulo. Estamos celebrando 10 anos da carreira, então eu convido vocês que estão aí estudando para concurso de controle interno, vocês que trabalham em outras controladorias na administração pública municipal, estadual, distrital ou federal, e vocês que gostam de estudar, são pesquisadores de temas como governança e integridade pública, para curtir essa conversa aqui. Fica aqui com a gente que a gente vai falar sobre várias questões de controle interno. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso videocast especial para a gente conversar sobre a trajetória dos auditores municipais de controle interno aqui na Prefeitura do município de São Paulo. Eu sou Bárbara Dantas, sou auditora municipal de controle interno e hoje estou também como coordenadora de promoção da integridade e boas práticas aqui na Controladoria Geral do município de São Paulo. Antes da gente começar, deixa eu só fazer minha autodescrição. Eu sou morena, parda, alta, 1,77 m, cabelos castanhos escuros, encaracolados, tenho um pouco de rebeldia nesses cabelos, né? Estou hoje vestindo um vestido, majoritariamente em preto, com listras brancas, e um colar também pretos, enfim, com alguns detalhes em marrom. Nesse episódio, a gente vai tratar sobre a carreira. Esse ano a gente celebra 10 anos da criação da carreira de auditor municipal de controle interno, que foi criada pela Lei 16.193 em 2015. Então são 10 anos daquele concurso que a gente fez. Acho que vocês lembram como que foi ele, né? E a gente teve essa atuação em 10 anos trabalhando em tantas temáticas de auditoria, de ouvidoria, de inteligência, proteção de dados, corregedoria. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Para essa conversa, eu estou aqui com os meus colegas do primeiro concurso que a gente fez lá em 2015. Meus colegas aqui, eu tenho a Paula Yoshima Eda, que é a auditora geral do município de São Paulo. Eu estou também com Danilo Nunes da Silva, que atua na Corregedoria Geral do município, e ele é diretor da divisão de procedimento patrimonial. E eu também estou aqui com meu colega Fábio Oeblas, que trabalha na assessoria de produção de inteligência no gabinete da controladoria, e ele também é o presidente da Associação dos Auditores Municipais de Controle Interno. Esse videocast aqui, ele faz parte das comemorações, né, dos 10 anos da carreira. Então, a gente tem também uma revista que a gente vai lançar aí lá para novembro, né? Estamos até com um edital que tá acontecendo, está rolando. Queremos receber também contribuições dos auditores também para essa revista, para a revista Controle em Pauta. Mas também está aberta para todo mundo, então depois aí, pessoal, coloca aqui embaixo na descrição no YouTube o link para o edital, que também está aberto para todo mundo que trabalha com controle interno, que é pesquisador, enfim, para enviar ensaios, artigos. E aí vamos começar falando do início, né? A gente entrou aqui na verdade, o concurso foi em 2015, a primeira turma, que o Danilo, inclusive, é da primeira turma que entrou aqui em 2016, a gente iniciou aqui fazendo os nossos trabalhos. Queria saber um pouco da expectativa, ou o que vocês fizeram nesse primeiro ano, assim. Vou falar de mim. Quando eu entrei aqui na controladoria, eu entrei na coordenadoria de promoção da integridade. Exatamente hoje, a coordenadoria que eu estou, né, coordenando, né, trabalhando na liderança, é a boa filha casa torna, né? a gente voltei para onde eu comecei, e eu acho que uma das experiências que eu mais gostei na época de trabalhar na COP e tal, é que eu tive muito contato com vários temas e várias unidades. E eu achei muito legal, né? Que, por exemplo, eu lembro de ter ido em subprefeituras, em reuniões de conselhos municipais, então ali eu estava falando de controle social. Eu lembro também de reuniões e eventos que a gente fez sobre a temática de governo aberto também em subprefeituras. Eu lembro da gente ter ido no Edifício Martinelli. Eu nunca tinha ido no Edifício Martinelli e eu fui lá exatamente para fazer um evento de governo aberto. E lembro também um dos primeiros cursos aqui da controladoria, que foi o curso que ainda existe ainda hoje, que é Gestão da Informação e Abertura de Dados Públicos, que fui eu, o Túlio, que hoje trabalha na Transparência Internacional,
E o Regis, que trabalha na Secretaria Municipal de Gestão, que a gente elaborou esse primeiro curso e ministrávamos lá esse curso lá na EMASP, etc e tal. Então, eu gostava muito dessa questão de trabalhar com tantos temas, de visitar várias unidades, conversar com várias pessoas diferentes. Então, isso para mim foi muito legal nesse meu primeiro ano de controladoria, de falar de transparência, controle social, dados abertos, assim, foi muito legal. Então, eu queria saber, assim, como que foi o primeiro ano de vocês na controladoria? Como que foi a experiência? Foi diferente ou era algo que vocês já esperavam de atuar, né? Em termos de atuação, queria começar com a Paula, por favor, a respeito, para falar desse primeiro ano. Antes de responder a sua pergunta, eu vou me autodescrever para dar acessibilidade a todos, né? Eu sou uma mulher de 40 anos, média estatura, né? 1,62 m. Tá bom. Oriental, cabelos longos. E hoje eu estou vestindo uma camisa Rosa? magenta. É. Magenta. E uma saia de couro. É engraçado você comentar, né, Babi? Porque a minha experiência foi totalmente diferente, né? Porque quando eu já entrei na auditoria. E, na época, a auditoria tinha aquela pegada mais policialesca, né? Então, era aquela coisa assim, investigação, vamos atrás do que estava errado. Você não podia ter muito contato com a unidade. Reuniões eram, proibidas, né? Eram proibidas as reuniões. Para que eu vou lá para conversar com o auditado, sendo que ele vai me enganar, né? Então, foi totalmente diferente da sua experiência, né? Graças a Deus, a gente mudou. Graças a Deus. Graças a Deus, né? A gente vai falar um pouco mais sobre Sim. a nova auditoria daqui a pouco, né? Eu também, né? Eu fiquei em ACOP, né, no primeiro ano, mas depois eu fui para a auditoria, né? Eu saí da auditoria faz 3 meses, pouco mais de 3 meses. E eu lembro também, ainda Sim. era policialesco, assim. A gente tinha umas coisas, assim, de chegar de surpresa, né, na unidade. Não podia avisar, né? Não podia avisar. É totalmente diferente hoje, que é uma auditoria mais para auxiliar o Poder Executivo, né? Auxiliar as unidades a, enfim, fazer um trabalho melhor, né? Que bom poder rir disso hoje, né? Exato. Exatamente. Mas é isso, a gente tem aprendido, né, com as nossas experiências e a gente tem melhorado os nossos processos aqui também internamente para melhorar mesmo o nosso trabalho e para a gente conseguir melhorar a nossa opinião também, né, pro auditado, né? Porque auditoria já é um termo que já assusta. Já assusta, né? Só o nome o pessoal já fica meio receoso, né? Exatamente. E você, Danilo? Você entrou na corregedoria já, né? Sim, coordenadora, mediadora Babi. Vou designá-la carinhosamente como Babi. Já nos conhecemos há bastante tempo, né? Vou designar os colegas como amigos, né? Acho que é possível falar dessa maneira. Eu me chamo Danilo Nunes da Silva, auditor de controle da Prefeitura desde 2016, especialidade correição, embora tenha tido o privilégio de também trabalhar na Audi. Trabalhou comigo, gente. Exato. Minha chefe na Audi, também fui chefiado pelo auditor Takashi. Não era, a auditora Paula Maeda não era a chefona ainda na não. época, mas... Agora ela tá mais... Né? Enfim, passei a grande parte da minha carreira na corregedoria, onde continuo, hoje estou na corregedoria, diretor da divisão de procedimento patrimonial. Me descrevo como um homem pardo, pequena estatura, sou bem baixinho mesmo, cabelos predominantemente pretos, mas já tomados nas laterais por fios brancos. O tempo tá passando. Esse tema de 10 anos vem bem a calhar, né? Tá passando para todo mundo, né? Tá passando. Olhos escuros, tô vestindo um paletó cinza, uma blusa vermelha, calça jeans azul escura e me declaro honrado por poder participar desse encontro. Realmente a ocasião justifica, né, a grandeza. E falando sobre o começo, justamente a época mais saudosa, a primeira coisa que me veio à cabeça nesse tema do começo, primeiro ano, foi se deparar com o senso de responsabilidade que o nosso trabalho exigiria. Quando eu entrei, repito, na corregedoria, já havia alguns procedimentos realmente impactantes para a cidade. Citando 2 apenas de cabeça, pegando só de cabeça, um era um caso que envolvia o Teatro Municipal, houve desvio de verba, foi bem noticiado isso, né? Sim. Não vou entrar em detalhes nem repetir nomes, mas havia esse processo do Teatro Municipal, uma sindicância
importantíssima. E também os casos da máfia dos fiscais. Alguns auditores tributários municipais estavam envolvidos, e aquilo já me chamou a atenção no seguinte sentido. A gente tem, por um lado, a gente tem que fazer isso com muito esmero, com muita atenção, mas, por outro, também precisa ter cautela, porque um erro, num cenário como esse, pode também custar a responsabilidade de um inocente ou de alguém que errou, mas que não teve uma responsabilidade, digamos, tão gravosa. Né? E só complementando um pouquinho esse início, eu gostaria de lembrar de 2 chefes que nós tivemos. O Dr. Daniel Gaspar de Carvalho, procurador do município, era o corregedor à época, uma pessoa que nos recebeu com serenidade, nos deu espaço para trabalhar, entendeu que uma carreira no começo não podia ser pressionada a sair entregando resultados no primeiro mês, precisava de um tempo para absorver aquilo que estava acontecendo, amadurecer um pouquinho, porque às vezes ter a pressa, a celeridade, termina por ocasionar a entrega de um trabalho sem qualidade ou até pior, como eu falei, que gera responsabilidade para quem não tinha responsabilidade. E também um outro chefe que eu designo até como mentor, infelizmente falecido, o Dr. Jorge Henrique de Campos Júnior, também procurador do município, como eu disse, um mentor. Eu comecei trabalhando na comissão de sindicância presidida por ele, então aprendi a fazer audiência, a essência, né, de conduzir uma audiência, de fazer um relatório, de preparar despachos com o Dr. Jorge. Né? Também teve muita paciência, soube nos mentorear, orientar e guiar um trabalho, eu diria, sereno, mas sem perder a efetividade. Ah, bacana. Você entrou numa bucha, né, Danilo? Buchona. Que grandíssima bucha, sem dúvida. E continua em várias outras ainda, né? Tenho algumas hoje, mas acho que esse período inicial foi pior. Hoje, do ponto de vista de bucha, não só da quantidade de buchas, mas também da gravidade das buchas, se é que a gente vai graduar, né, as buchas agora. Bucha é bucha, né? Mas hoje eu acho que está melhor até pela própria evolução do órgão. A evolução do órgão, a organização dele, né, instaurar a investigação que realmente precisa de uma investigação, de uma solução contundente e não sair por aí espreitando qualquer possível imperfeição da administração pública. Até porque a gente tem que cuidar do custo-benefício também, né? A gente tem que ir no que é bem relevante, né? Para a gente conseguir melhorar, não só em casos pontuais, mas estruturantes, né? Dentro das unidades também. E você, Fábio? Você é um dos mais recentes, né, auditores aqui, né, na controladoria. Entrou na auditoria no primeiro ano, né? E agora está trabalhando com inteligência, né? Mas como que foi esses primeiros passos aqui na controladoria? O que você lembra, assim? Vou fazer minha autodescrição. Eu sou oriental, uso óculos. Não sei a cor dos cabelos, porque acho que já são tão poucos, né? Calvo, meio branco. Estou vestindo uma jaqueta bege, acredito eu. Não sei. Minha esposa que me deu. Areia? Não sei a cor, né? Não sei. É bege. Acho que é bege. Baixa estatura. Temos uma coisa em comum, Danilo. Os baixinhos, né? Os baixinhos estão dominando a controladoria. Fora isso. Já tivemos a Babi como chefe também. Eita, gente. Também? Gente, que medo já agora desse videocast. Entrei na DEUG, que é... mas eu tive, acho que, um pouco diferente de vocês. Eu não peguei a auditoria, a controladoria no começo, porque eu entrei pós-pandemia. Então, eu não remei tanto assim quanto vocês. Então, eu já peguei ela nessa fase de transição, que é mais orientada à alta gestão, a auxiliar. A primeira auditoria também, uma que me marcou bastante, foi a do lixo, né? Da coleta seletiva de lixo que a gente fez, que fomos em... 8 subprefeituras, uma em cada extremo, e a gente vivenciou essa realidade que São Paulo é tão dispar, assim, entre as próprias subprefeituras mesmo. Mas depois eu acabei indo para a inteligência, que é onde eu me identifico mais, devido à possibilidade de análise de dados, que é uma das minhas formações também com TI, né? Então, análise de sistemas, que é onde eu consigo aplicar agora a IA, que está inteligência artificial também, que é uma coisa bem interessante, e a ciência de dados. Bacana. Na verdade, é o seguinte,
Vou sair um pouco do roteiro, tá, gente? Mas, assim, o nome da carreira é Auditor Municipal de Controle Interno, né? E aí muitas pessoas pensam no auditor, às vezes, talvez muito ligado à auditoria, e às vezes muito ligado a uma auditoria contábil, né? Assim, né? Mais financeira, orçamentária. Mas aqui, o auditor municipal de controle interno na controladoria, ele pode trabalhar em variadas áreas aqui, né? Então, a gente tem o auditor da auditoria que vai fazer... Hoje, nosso foco é trabalho de processos, né? Então, não necessariamente o trabalho contábil, de analisar contabilidade. Não, a gente quer analisar processos, né? Tem o pessoal da corregedoria, que vai estar lá mais com as sindicâncias. A gente também fala a gente faz os processos de responsabilização de pessoas jurídicas, né? Para a lei anticorrupção. Temos na parte de inteligência, que lida muito com dados, né? E análise desses dados, até para fins de sindicância, né? Tem uma interlocução aqui entre a inteligência e a corregedoria também. Mas a gente tem aqui na integridade que a gente fala de transparência, né? Promoção de transparência ativa, de promoção da ética, promoção... A gente tem uma escola de governo, né? Que é o Centro de Formação e Controle Interno, que a gente vai lá e a gente constrói, elabora cursos, ministra cursos presenciais, online, etc. e tal. A gente tem uma coordenadoria de defesa do usuário do serviço público, uma ouvidoria geral do município também e uma coordenadoria de proteção de dados. Então, em todas essas áreas, a gente tem a possibilidade dos auditores atuarem, né? Eu acho até que o nome... Eu mudaria o nome da carreira. Porque eu acho que o auditor fica muito vinculado à auditoria, né? Mas a gente trabalha com tantas temáticas, assim, né? Tão diferentes, né? Em nível de atuação que eu acho que é importante. A gente está com um concurso agora acontecendo da nossa carreira. Então, acho que é importante até o pessoal que estiver assistindo saiba disso. Que a gente tem muitas possibilidades de atuação, de temáticas e de conhecimentos que a gente precisa ter, né? Enfim, então, esse era um ponto que eu... Ô, Babi, rapidinho, só um rápido complemento. Vai lá. Pelo menos um acerto, quer dizer, um grande acerto teve na formalização da nossa carreira, porque ela integra o quadro de carreiras de gestão. E está condizente com essa multiplicidade de tarefas e de atuações. Quer dizer, é uma carreira de gestão. Realmente, o nome talvez pudesse, né, ser alterado, quem sabe, podemos debater. Mas é uma carreira de gestão e eu acho que isso já dá a feição correta a ela. Por ser uma carreira de gestão, ela vai ajudar a gestão em suas várias feições. Exatamente. Né? Enfim. Agora, vamos falar de alguns projetos, entregas, realizações que a gente teve nessa última década. E aí eu queria que a gente falasse assim, de algum projeto que vocês participaram, que ainda alguma coisa que ainda esteja em andamento, ou nas suas áreas onde estamos atuando agora, ou mesmo de experiências anteriores em outras áreas que também a gente já passou por algumas... Enfim, a gente já rodou um pouco, né? Aqui na controladoria em algumas áreas diferentes, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito do programa de integridade, né? Eu participei do programa de integridade... Para quem não sabe, né, tá dando uma contextualização aqui. O programa de integridade é um programa de compliance, né, que todo mundo acho que conhece mais essa palavra, que a gente tem nos órgãos da administração direta e indireta, que a gente está exatamente tentando promover a ética, fazer avaliação de riscos, fazer mapeamento de processos, etc. e tal. E o programa de integridade, ele existe lá desde 2017. A gente já tem um novo programa de integridade, né? Porque a gente vai aperfeiçoando, dando uma continuidade e melhoria, né, nesse programa. E eu participei dele lá em 2019, né? E eu gosto muito dele, porque eu lembro que lá em 2019, então eu estava 2 anos, né? Indo para o 3º ano, né? De trabalhar aqui na controladoria, e eu lá conversando e já tendo que orientar o pessoal a fazer gestão de riscos, né? Enfim, então, assim, foi muito, muito interessante já começar a ter um contato com várias unidades, né? Com várias secretarias e subprefeituras para falar sobre isso, né? Vamos fazer avaliação de riscos? Nossa, é difícil fazer avaliação de riscos. Imagina começar a ter essa conversa com pessoas tão diferentes, com unidades tão diferentes, né?
E hoje a gente está com um novo programa de integridade também, que a gente vai ter níveis de maturidade e eixos que eles vão ter que percorrer e fazer continuamente várias ações, enfim, sobre transparência, de ter mais apoio e comprometimento da autoadministração e ter mais mapeamento de processos, de riscos, etc. e tal. Enfim, então eu gosto muito desse projeto, né? Tem um também que eu atuei junto com a auditoria, que eu acho que você vai falar a respeito, que é o IACM, que eu acho que é muito interessante, né? E aí eu gostaria que a gente falasse um pouco disso, assim, o que vocês lembram, assim, da atuação de vocês nesses últimos anos aqui? O que vocês podem falar de algum projeto, algum trabalho, até grupos de trabalho também, que a gente às vezes participa também, o que marcou vocês aí? Vou começar com você, Danilo. Claro. Antes mesmo de colocar algum caso concreto em que eu tenha atuado, achei excelente você destacar o programa de integridade, porque acho que quanto mais exitoso for esse programa, menos, por exemplo, um órgão como a Corregedoria precisa atuar. Melhora o seu trabalho, Exato. né? Diminui o seu trabalho, Exato. né, Diminui, melhora. Já melhora a administração pública na raiz. Quer dizer, quanto mais íntegro for um órgão, quanto mais transparente ele for também, a tendência é ele cometer menos equívocos, menos infrações, e isso ajuda. Claro, eu falei do ponto de vista prático, né? Fui espertinho. Falei, ajuda a Corregedoria, mas ajuda o município como um todo. Sim. Esse é o objetivo, né? Esse é o grande destaque. Agora, sobre casos específicos em que eu atuei, e foram muitos, porque é praticamente uma década, né? Eu gostaria de pontuar um pouco do passado e depois fechar com um caso recente, né? Lá no passado eu comecei a mencionar o Teatro Municipal, a sindicância do Teatro Municipal, e também caso de máfia dos fiscais. Por que isso foi tão marcante e tão importante para a cidade? Porque ali se viu até que ponto pode chegar um administrador, um funcionário público e um administrador público, um gestor, alguém com autoridade dentro do poder público, se não houver qualquer controle sobre essas pessoas. Até que ponto elas podem chegar? Então, pode haver desvio de dinheiro, seja em proveito próprio, seja em finalidades, no mínimo, debatíveis, né? Mas nesses casos, Teatro Municipal e máfia dos fiscais, houve sim, digamos, a corrupção no sentido técnico do termo, jurídico do termo, né? E me pareceu que, na época, essa realidade mudou, tenho a alegria de dizer que mudou, mas na época, essas pessoas que infringiram a lei se sentiram à vontade para fazê-lo. Porque, assim, e aí quando a gente fala de programa de integridade e que a gente fala assim, vamos mapear processos, vamos entender quais são as lacunas de autorização, de aprovação, de responsabilidades, é exatamente para isso. Exato. É para a gente construir melhores normativos, manuais ou cartilhas para definir quais são as atribuições das diversas pessoas que atuam num determinado processo de fiscalização, de contratação e etc. e tal, exatamente para a gente tentar mitigar esse tipo de falha, que é uma falha de controle. Sim. Né? Naquele momento ali eram falhas de controle que aí a pessoa, né? E aí se a gente pensar lá na teoria do triângulo da fraude, se a pessoa ela tem oportunidade de fraudar e ela vê que não tem nenhuma responsabilização, que nada vai acontecer, ela vai fazer. Né? Se ela é uma pessoa que está disposta, né? Enfim, o triângulo da fraude vem com algumas teorias a respeito disso, né? De por que as pessoas fraudam. E uma das questões tem a oportunidade de fazer. Sim. Claro Enfim. que esses dois casos que eu citei, houve também, talvez, algo na essência de cada pessoa que fez o que fez. Sim. Mas, sem dúvida, se houvesse um controle, em maior ou menor medida, não precisa ser como hoje, que já é bem estabelecido, mas se houvesse algum controle, eu acredito sim que os danos teriam sido menores, né? Então, hoje já temos um órgão estruturado, os servidores em geral, prefeitura fora, sabem que existe a controladoria e que ela atua de fato, não é? Sim. Então, isso serve como... Eu não quero usar a palavra intimidação, porque não acho correta, mas serve como um alerta, serve como uma maneira de dizer, ajam com cautela, sejam respeitosos à lei, porque ninguém aqui está para brincadeira, certo? Eu acho que a controladoria, né, e a gente no nosso trabalho, a gente auxilia também as pessoas a entenderem a própria responsabilidade que elas têm, né? Porque eu acho que em vários momentos, eu acho que as pessoas não... Assim, elas faziam algumas coisas, ou fazem ainda, em alguns casos, algumas ações, sem pensar que pode ter uma responsabilização por trás disso, né? Sim. Então, quando você, às vezes, não conhece tão bem, né? Porque,
a gente tem muito aquela coisa, eu faço assim porque sempre foi assim. Me ensinaram há 10 anos que era assim. Mas as leis mudaram, né? Você tem hoje a lei anticorrupção, a lei de responsabilidade fiscal. Você tem muitos avanços no nosso regramento jurídico a respeito disso, que é diferente, né? Então, a gente precisa que... Então, não dá só para você continuar fazendo assim, porque é assim. Não. A gente tem que seguir a conformidade, porque isso é administração pública, né? O direito administrativo é exatamente isso. Eu posso fazer aquilo que está na lei, né? Então, eu acho que a controladoria também vem auxiliar nisso. Na promoção de melhores práticas, na promoção e no entendimento e na necessidade de conhecer o nosso próprio trabalho. Qual que é o nosso fluxo de trabalho, qual que é a nossa responsabilidade como servidor, né? Isso é muito importante, né? Então, é um avanço, realmente, né? Sim. Para a prefeitura. E para pontuar um episódio recente, eu citaria aquele que também ganhou os noticiários envolvendo o edifício lá no Itaim Bibi, né, na rua Leopoldo Couto. Esse caso também chamou muita atenção pela ousadia do infrator, né, pelo fato de o infrator ter força econômica para agir dentro da lei e ainda assim não agiu. Agora, esse caso, apesar de causar um choque em alguma medida, ele não choca tanto quanto esses outros do passado. Eu diria que teve um dolo menor e ele não representou, e ele representou mais uma infração por parte do particular. Claro, houve também infração por parte de servidor público, nesse caso, mas nada no sentido de dizer, meu Deus, a administração pública está perdida. Não foi nesse sentido. E aí, eu escolhi mencionar esse caso também, Bárbara, porque ele retrata uma atuação mais contida da corregedoria. A corregedoria foi totalmente proporcional nesse episódio. Apesar de o caso ter ganhado um certo clamor, né, todo dia no noticiário, a corregedoria soube tratar os fatos conforme eles transcorreram, recomendando as medidas punitivas proporcionais, sem se entregar como eu disse, ao clamor, né, agir com técnica e conforme a lei. Então, é assim que nós temos trabalhado. Bacana. Paula, e na auditoria? Projetos relevantes? Bom, o projeto, acho que mais desafiador que a auditoria enfrentou, né, e continua enfrentando, é, de fato, o IACM, né? O IACM, para quem não sabe, ele é um modelo de maturidade da auditoria interna, né? É um modelo internacional que foi desenvolvido pelo IIA, pelo Instituto dos Auditores Internos, e em 2020, março de 2020, né, a controladoria decidiu adotar como modelo o IACM e daí a gente começou, de fato, né, a trilhar um pouco essa busca, né? O IACM ele é estruturado em diversos níveis, né? Então, assim, a gente está batalhando pelo nível 2, né? Para você alcançar o nível 2, você precisa ter institucionalizado o nível 1 inteiro, né? As atividades essenciais previstas, né? No nível 1. E a gente espera, de fato, esse ano conseguir essa validação, porque pela nossa autoavaliação, a gente já possui o 100% do nível 1 desde o final do ano passado, e a gente está tentando essa validação externa, né? Uhum. O que mudou muito? Por que esse projeto é super desafiador? Primeiro, porque a gente teve que descobrir, né, basicamente, qual era a atuação de uma auditoria interna de fato. A gente saiu de um perfil totalmente policialesco para um perfil que a gente tinha que, de fato, trabalhar junto com a administração para conseguir, para colaborar para que ela atinja os seus objetivos, né? Então, veja, de uma coisa que eu não posso ter contato com o auditado para um contato direto. Afinal de contas, assim, para eu conseguir ajudar o auditado a melhorar procedimentos, eu preciso, no mínimo, entender o que acontece, né? Lá. Muito boa fala. Exato. Assim, a gente tem que entender o dia a dia das pessoas também, né? Não adianta eu chegar com
com uma recomendação de vamos mudar tudo, vamos informatizar tudo. A administração pública não tem esse recurso, né? Então, seria um mundo ideal? Seria, mas a gente tem que ter a consciência e o pé no chão de conseguir recomendar coisas que, de fato, a administração consiga cumprir, né? Consiga atingir. Então, esse foi o grande desafio, né? Além de ter que mudar a cultura dos nossos auditores, né? É muito difícil. Desde o nosso curso de formação, a gente teve essa ideia de que a auditoria, o trabalho da auditoria é policialesca, pé na porta mesmo, né? E daí a gente passou por alguns anos trabalhando numa metodologia desse jeito, e agora não. Né? Então, assim, essa mudança de cultura não é fácil. Até o modus de pensar das pessoas, você precisa alterar. Então, você precisa educar as pessoas, né? Então, assim, a gente, por muitos anos, aí, a gente tem tratado esse ponto de... Auditora geral, mas também já por alguns anos estamos caminhando no sentido da melhora. Sim, né? sim. Também tem isso. Realmente, por uns certos anos, fomos por esse caminho, mas já também tem um tempo. Sim, já vai fazer 5 anos que a gente está trilhando esse caminho, né? Então, a gente consegue, de fato, trazer alguns trabalhos realizados com essa nova metodologia, né? Que tem dado resultado, sim. Sim. E eu acho também, né? A gente conseguiu também elaborar vários manuais e políticas, políticas de capacitação, por exemplo, dos auditores, para ser uma coisa contínua, porque a auditoria, ela não para, né? A gente precisa se especializar o tempo inteiro em novas metodologias, em técnicas e etc e tal. Então, a gente precisa que os nossos auditores também sigam por esse caminho, né? Então, tudo isso melhorou a organização interna da auditoria geral para a gente conseguir fazer um melhor trabalho, né? Sim. E é interessante, né, que o IACM ele traz, de fato, essa parte de capacitação contínua, né? E é engraçado que quando você começa a ver os trabalhos, você fala assim, realmente, eu não posso parar de estudar. Quanto mais você estuda, mais você descobre que você não sabia nada antes. Né? É batido, mas é verdade. É muito verdade. Assim, quando você acha que você sabe, na verdade, você tem que estudar. Porque, com certeza, você tem algum ponto que você não sabe. E não só isso, o mundo a tecnologia global, ela tá avançando. Então, a gente tem que se adequar, assim, às novas tecnologias. Sim. E não só falando de IA, a própria tecnologia de prestação de serviços, né, que as nossas unidades, que nossas secretarias adquirem para prestar o serviço para um munícipe, ela tem evoluído. Então, a gente, como pessoas que precisam auditar, né, esses contratos, esses processos, a gente precisa se atualizar junto com as unidades. Exatamente, né? E assim, eu tenho uma coisa que eu costumava falar, assim, que cada trabalho de auditoria, né, de avaliação que a gente faz, ou consultoria, é praticamente um TCC, né? Sim. A gente tem que fazer um baita estudo sobre a unidade, né? Porque, imagina, a Prefeitura de São Paulo, a gente tem hoje 25 secretarias, eu acho, salvo engano, alguma coisa assim. Eu não sei o número exato, confesso. E são secretarias também com diversos temas. A gente tem secretaria turismo, cultura, educação, saúde. A gente não é especialista em todos esses temas. Temos uma ou outra pessoa que tem um conhecimento a mais, ou porque já trabalhou, ou porque já estudou, né? Enfim, mas não necessariamente. Então, a gente tem que correr atrás o tempo inteiro para conseguir entender. Eu vou fazer uma auditoria de fiscalização ambiental. Preciso começar a estudar fiscalização ambiental. Preciso entender todo esse processo, né? Eu tenho que estudar. Então, assim, o auditor ele não para de estudar em nenhum momento. Assim. A gente precisa estar o tempo inteiro entendendo tantas unidades ou eventuais novas metodologias ou técnicas para melhorar o nosso trabalho. Assim, né? Então, para você, auditor, que vai estar esperando aí para ser nomeado, saiba que... o seu estudo não acabou aqui no concurso. Ele só começa. Ele tá começando, né, galera? No final, assim, pra gente, né, principalmente de auditoria,
realmente a gente não precisa de nenhum especialista em nada. O perfil de auditores de controle interno é você, de fato, ser generalista. Você precisa entender um pouco de cada coisa para conseguir aplicar o seu trabalho. E daí é isso. A cada trabalho, você vai ter que estudar sobre o assunto. Tem gente que não gosta, que não tem esse perfil. Eu, particularmente, adoro, porque não tem aquela coisa monótona. Eu já sei o que fazer, não preciso mais me especializar, eu sempre faço a mesma coisa. Isso, para mim, é desmotivador, né? O fato de você ter sempre um desafio novo, né? É o que me traz esse ânimo de continuar. Porque, por exemplo... É bom também falar isso daí para a gente ver a maturidade também e a importância da retenção da senioridade dos auditores. O Danilo já tem 9 anos aqui e você percebe a evolução. Um senhor mesmo. A evolução, realmente. Então, acho que fica aí também, como presidente da Macisp, a importância da valorização, não lógico, que dos entrantes e também dos que já estão aqui. Eu acho que é muito importante também, porque o conhecimento é acumulado. É acumulado. Então, se você perder um auditor com 10 anos de carreira aí, é ruim. É uma perda bem significativa, né? Obrigado pela parte que me toca, viu, presidente? Não, porque eu tô até pensando aqui nos meus trabalhos, né? Que eu fiz de avaliação. Eu fiz trabalhos em educação, em serviço funerário, em teatro, em cultura... Em transporte, muito recentemente, né? Em transporte, muito recentemente. Então, a gente passa por tantas áreas que a gente precisa ficar expert em determinados assuntos, né? E isso sempre com ajuda, né? Por isso que esse novo olhar, essa nova forma de atuar, ela também é muito... Ela auxilia no nosso trabalho. Porque a gente vai lá e a gente conversa com as unidades. E a gente entende os trabalhos delas, além de conhecer os normativos, etc e tal. Mas a gente precisa conversar com as pessoas, entender de fato, né? Então, é bem diferente, né? Isso, né? Sim, é muito diferente, assim, claro, né? Pensando aqui, outro projeto que eu participei ao longo desses anos, assim, foi um trabalho conjunto com a corregedoria, né? A gente participou, para quem não sabe, o acordo de leniência teve participação, sim, dos auditores também, dos AMCIs. A gente tem uma comissão, né, que auxilia a corregedoria na parte de cálculos também, né? Sim. Então, foi bem interessante. Recentemente, a gente teve um curso que a gente fez em processo de responsabilização. É interessante que as pessoas falam assim, por que a auditoria está fazendo curso de par, sendo que não são eles que fazem o par, né? Aqui na controladoria, muitos trabalhos de par, né? Muitos processos de par, eles nascem na auditoria. Exatamente. Aliás, só para contexto, par é o processo administrativo de responsabilização da pessoa jurídica. Exatamente. Com base na lei anticorrupção. Então, assim, foi muito interessante a gente participar desse curso para entender melhor o que a gente precisa fornecer para a corregedoria para que o processo seja sustentado por eles, né? A gente tem tido, vou dizer, acho que nos últimos 3 anos, a gente tem tido uma interação maior entre as áreas, né? Com corregedoria, com a APRE, a gente tem conversado bastante também. Com a proteção de dados, a gente também tem alinhado bastante coisa, né, para a gente conseguir realizar os nossos trabalhos. Então, a gente tem tido uma maior comunicação entre as áreas também. Tá. Fábio, você tem algum destaque da parte de inteligência, de projetos que os auditores se envolvem mais diretamente? Sim, agora eu também vou falar um pouco com o presidente da Macisp também. Eu acho que a carreira de auditor é a carreira fim da controladoria. Também não fazemos tudo sozinho, óbvio que tem outras carreiras que sempre auxiliam ao alcance dos objetivos nossos também. Nós temos também um APDO lá que ajuda bastante a gente na parte de TI, porque a APRE tem muito a ver com sistemas, é o Marcos.
Um abraço pro Marcos. E se você me permitir, presidente, depois que você falar, vou fazer um acréscimo. Vou meter o bedelho para falar da APRE. Ah, espero que bem. Claro, de maneira elogiosa. A gente se gosta, todo mundo aqui. Com projetos, eu acho que os dois que eu estou... Aliás, são dois que estão ocorrendo ainda, né? Tá. A gestão de riscos que está sendo implementada aí a começo na controladoria. Eu faço Vocês parte estão do lá núcleo. me cutucando, né? Faço parte do núcleo lá da gestão de riscos. E agora com a IA, que ela tem evoluído exponencialmente, assim, a gente está procurando, inclusive com parcerias e convênios, temos com algumas das melhores universidades aí do Brasil, em específico a Unicamp e a USP, tentando aplicar a IA em sistemas para auxiliar a administração pública como um todo. Então, a gente está estudando isso daí, né? Temos que estudar. Não podemos parar para a utilização da IA e não perder esse bonde da IA aí, que acho que é o presente e com certeza não é nem mais o futuro, é o presente que a gente precisa tá junto. Ontem mesmo eu estava em governo e eu fiz junto com o Marcos, que é o coordenador de proteção de dados, eu fui falar de programa de integridade, ele foi falar do diagnóstico de maturidade e privacidade, e a gente já falou também de IA, como que os servidores podem utilizar a IA, porque isso é uma realidade, né? Então a gente vai ter um grupo agora, né, de trabalho aqui na controladoria, exatamente para a gente começar já a aplicar várias questões aí de inteligência artificial nos nossos trabalhos aqui. Então, a gente vai começar a dar uma acelerada nesse processo aqui na controladoria, né? Mete o bedelho agora, Danilo. Vou meter o bedelho de maneira elogiosa, claro. Sobre a APRE, que é a sigla que designa a Assessoria de Produção de Informações e Inteligência, é muito pertinente falar dela agora, porque ela casa muito com uma das minhas atividades, que é a de diretor da Divisão de Procedimento Patrimonial. A Divisão de Procedimento Patrimonial está incumbida das investigações de enriquecimento ilícito, de eventual evolução patrimonial incompatível. E qual é o coração dessa divisão de procedimento patrimonial? Ora, é a APRE, é a Assessoria de Produção de Informações e Inteligência, porque é a APRE quem reúne os dados fiscais e monta um fluxo de caixa e faz um relatório de inteligência para pautar o trabalho da corregedoria. É um serviço extremamente minucioso. E os nossos novos colegas que vierem a trabalhar, seja na APRE, seja comigo na divisão de patrimonial, vão se deslumbrar. Vão se deslumbrar porque o trabalho da APRE é brilhante. Então, minha saudação aos amigos da APRE, em especial ao chefe de inteligência, o auditor Rodrigo Morello. Muito bom. Gostei. A gente você não comentou, mas eu queria comentar. A gente tem, falando assim dessa evolução da controladoria aqui também, a gente hoje tem na prefeitura muitos financiamentos internacionais, né, acontecendo, né, com alguns que são do Banco Mundial, do Banco... Qual que é o outro nome do banco? Interamericano. O Banco Interamericano, enfim. São bancos que financiam vários projetos bem relevantes, né? A gente tem um que é o projeto BRT Aricanduva, tem o projeto de eletrificação da frota aqui também do município de São Paulo. E é muito interessante que esses bancos, agora, eles colocam como um requisito para esses financiamentos a atuação da controladoria, necessariamente. Seja na parte preventiva, né? Por exemplo, num mapeamento de processos, numa gestão de riscos, ou no auxílio a essas unidades que estão recebendo financiamento, em alguma coisa, num aperfeiçoamento de controle interno deles, de fluxos, etc. e tal, ou seja, que aí, por exemplo, tem um meu que é mais para esse lado, que é mais para o preventivo lá na coordenadoria, é mais para esse lado. E na auditoria, a gente tem trabalhos de avaliação na parte financeira, para o BRT Aricanduva, exatamente para assegurar para esses bancos que estão financiando que os controles internos existem, que tem uma auditoria, que tem uma prevenção, que tem, de repente, uma corregedoria se precisar fazer algum tipo de responsabilização. Mas isso é uma evolução da imagem da controladoria, né? De como o pessoal agora entende que a gente precisa caminhar juntos, né? Então, a gente tem muito isso, né? Acho que antes a gente era muito atuando de ofício, mas hoje, agora, a gente tem muita gente que vem e fala assim, eu preciso que você atue. E aí chama também para consultorias, junto
junto à auditoria também, mas isso é um fato que demonstra o quanto o trabalho da controladoria ele cada vez é mais visto com mais técnica, com mais profissionalismo, com entendimento de que, de fato, há uma necessidade da atuação do controle interno, tá? Então, isso é um ponto que eu gostaria... Lembrei aqui que eu acho que é legal da gente colocar. Bem pontuado. E aí, agora, eu queria falar um pouco com você, Fábio, mas para a gente conversar um pouco sobre a atuação da Associação dos Auditores Municipais de Controle Interno, como que você vê essa atuação, o que você... assim, o que evoluiu lá atrás, como que era a associação, mas as ideias hoje estão mais alinhadas, não estão? Mudou alguma coisa na atuação da AMACISP, considerando até essa evolução da controladoria? Como que você vê? Aqui também fazer um agradecimento a você e ao Danilo, que já foram aí membros da diretoria da AMACISP, né? Sim. Fomos. Que loucura. Precursores até, acho que... Eu fui até presidente também. Então, foi presidente? Aí, ó, estou honrado aqui em estar na mesma mesa do ex-presidente. A honra é minha, presidente. Você vê, Danilo, é por isso que eu falo, estamos entre... Não, as autoridades são vocês. Eu sou na melhor das hipóteses, um aprendiz de autoridade. Imagina, é muito... agradecer também, porque o ex-presidente, ex-diretores aí, acho que abriram caminho para onde nós estamos agora. Agradecer ao Luiz Felipe, que foi o presidente eleito. Eu sou o vice, assumi ele teve que se afastar aqui da prefeitura por um tempo aí para assuntos particulares. Luiz Felipe, um abraço para você. Abraço aos diretores também. Boa. Abraço aos amigos auditores que confiaram na gente. Acho que a AMACISP também, assim como a carreira, ela está amadurecendo. Eu acho que começou lá e agora a gente está... nosso intuito é atuar junto com a gestão, junto com o gabinete, para que as pautas sejam conjuntas de valorização da carreira, de retenção dos auditores da senioridade. Essas são as nossas pautas atuais. Assim. Porque assim, a gente sempre... às vezes é difícil separar, mas a gente tem que separar. A associação ela tem um papel né, de defender a carreira dos auditores e tudo mais. E o gabinete ele também vai atuar. Mas ele é uma atuação... Tem um quê político também, né? Também, né? Do gabinete e tal. E é importante esse alinhamento exatamente para a gente conseguir levar as pautas de uma forma mais fluida, sem de repente, poxa vida, o gabinete chega com uma pauta, os auditores chegam com outra, e etc e tal. Isso, de repente, por uma falta de alinhamento anterior, né? Então, eu acho que agora a gente tem mais entendimento também de o que somos enquanto auditores, quais são nossas atribuições, responsabilidades e o que queremos, né? Acho que está mais claro também, né, para a gente, né, assim, essa nossa atuação, né, enquanto auditor. E até a defesa. Tudo bem, a AMACISP é um órgão político, é uma associação dos auditores, sim, ela defende interesses dos auditores, mas não é uma defesa cega, né, presidente? Não é uma defesa feita com base em birra, em marra, querer falar quero porque quero. Eu tenho visto defesa embasada da atuação da carreira e do que ela merece, não é mesmo? Até retomando algo que você falou, aquela questão de se reter o auditor. Isso passa por tudo, pelo respeito da carreira, pela remuneração, pela estrutura do órgão, porque realmente se não tiver esses pilares, o auditor sai, vai para outro lugar, Deus sabe qual, mas ele sai. Então, o diálogo da AMACISP com o gabinete e mesmo outras autoridades deve ser esse aí. A AMACISP é um braço, é uma aliada, sim. E as autoridades também devem acompanhar essa evolução da carreira para agir conforme e manter os pilares para ela seguir firme. Exatamente. A gente está com concurso em andamento. Não sei exatamente quando que esse videocast vai ao ar, mas a gente está muito próximo agora do resultado aqui. Ainda não é o definitivo ainda, né? Porque ainda tem algumas outras etapas. Mas está muito próximo, né? Mas é o resultado pós-recursos das provas objetivas e dissertativas. Então, depois é só sindicância de vida pregressa, assim, etc e tal. Mas então, é quase o resultado final. Ainda não é, mas estamos quase lá. Então, vamos chegar. Estamos na expectativa de que tenhamos auditores novos aí,
ainda esse ano, né, lá para o final do ano, o concurso deve acabar, ele acaba, né, com a organizadora, né, com a banca organizadora lá para agosto, né, são as últimas datas com ela. Aí depois a gente tem a homologação do concurso, que aí já é com a prefeitura, né. Então, acho que isso deve acontecer lá para final de agosto ou setembro, alguma coisa assim. E aí a gente está na expectativa, né, de que na sequência a gente tenha a nomeação. Sim, Babi, sim. Destacar isso, você puxou perfeitamente. Vai. Caiu como uma luva. Esse concurso veio em um momento absolutamente necessário. Já eram muitos anos, né? A gente perdendo auditores, continuamos a perder. Muitos anos se passaram, os integrantes diminuíram, é uma verdade, isso não é bom. Mas a gestão, pelo menos nesse tópico, ela acertou. Ela realizou o certame e agora é esperar que não só esses sejam nomeados, mas que eventuais até outros, né? Tem margem para trabalhar. Na verdade, a gente tem margem para trabalhar. É um concurso para 50 pessoas que agora nós vamos repor, na verdade, basicamente, que a gente perdeu, né? E temos mais vagas aí, até porque a gente quer melhorar o sistema de controle interno, eventualmente, mais para frente, termos auditores espalhados aí em alguns órgãos e entidades da administração pública. Enfim, então há uma possibilidade da gente nomear mais pessoas também. Mas, obviamente, gente, isso depende de orçamento, tá? Depende de um monte de coisa, né? Depende de várias questões, tá? Então, por favor, assim, a gente queremos, estamos trabalhando para isso. O nosso entusiasmo e o nosso apoio esses colegas têm. Tem, com certeza, até porque estou precisando de auditórias. E apoio efetivo, tá? Apoio efetivo, tá? Ao ponto de se reunir com uma chefia e demonstrar concretamente que precisa de mais do que 50. Demonstrar concretamente, ser concreto. Não simplesmente falar, seria bom, né? Se fosse 59 em vez de 50. A gente tem sido concreto nos pleitos. Não. Até porque a gente tem temos muitas metas, né? A gente tem um programa de metas aqui da Prefeitura de São Paulo, que é um dos programas mais importantes, né? Porque ele é a visão e vontade da gestão, né? Dessa gestão 2025-2028. E nós, controladoria, mostrando mais uma vez o nosso crescimento aqui dentro da prefeitura, né? Nesse programa de metas, a gente tem 3 metas lá. No anterior, 2021, 2024, era uma meta. No anterior ainda, 2017, 2020, tínhamos ações estratégicas dentro de uma meta. Não era uma meta que era só nossa, etc. E tal. Então, a gente tem uma evolução aí, né? A gente era uma ação estratégica, a gente ganhou uma meta, agora nós temos 3 metas. Em transparência, em integridade, em proteção de dados, o que só demonstra esse crescimento da controladoria e do quanto que as pessoas entendem que, de fato, a gente precisa de mais transparência, de mais controle social, de mais treinamentos voltados para a integridade e ética, de mais, enfim, um monte de coisas. E para a gente conseguir alcançar essas metas, a gente precisa de vários recursos. E um deles, que é super importante são os recursos humanos. Recursos humanos. Então, inclusive... Apesar do avanço da IA, né, Babi? Não tem como, né? A gente tem uma parte que precisa, né? Não vai ser a IA que vai lá treinar presencialmente. Eu preciso ir lá. Preciso ir lá conversar com o pessoal da unidade. Eu preciso ir lá fazer um treinamento presencial. E, às vezes, eu posso até ter uma IA tomando uma decisão, tendo uma opinião, mas, às vezes, precisando de uma revisão humana para alguns detalhes, né? Então, estamos aí na expectativa, queremos muitos desses novos auditores. E queria saber, assim, que conselho você daria para esse pessoal que está chegando? Bela pergunta, hein? Quem quer começar com essa? E, Danilo, você que falou, levantou. vai. Fui seu bobo de falar primeiro, Exatamente, né? Vai. Eu diria o seguinte, eu vou começar com um clichê, talvez eu consiga desenvolver. Também, se não conseguir, paciência. A gente vai e eu retifico depois quando eles entrarem. Quando os colegas entrarem. Eu diria o seguinte, para entrarem com a alma serena, porque eles devem vir, ao mesmo tempo, com muita vontade de trabalhar, de fazer o bem pela cidade, mas sem perder a serenidade. Saber respeitar a chefia. Parece uma coisa tão óbvia, né? Você fala assim, tem que respeitar a chefia? Tem. E muitas vezes surgem conflitos desnecessários. Claro que às vezes vai acontecer de um subordinado estar certo e o chefe estar errado. Isso acontece. É da vida. Mas me parece que os colegas devem vir com serenidade, paciência, porque esse trabalho é difícil. As sutilezas que acontecem nos órgãos da prefeitura afora são muitas. E se a gente tentar fazer o trabalho sem calçar os calçados do gestor,
por assim dizer, sem analisar bem o contexto em que, eventualmente, um erro ou até um ato mais gravoso tenha ocorrido, o que nós vamos fazer é simplesmente um serviço formal de enquadrar alguém, colocar uma penalidade em alguém, sem efetivamente melhorar a prefeitura, sem efetivamente incutir os valores do controle interno nas nossas unidades auditadas. Então, que venham com serenidade, paciência, temperança, que saibam ouvir, que tenham um senso de coleguismo, né? Porque, por mais talentosos que sejam, e são, a gente já sabe, é necessário A prova foi difícil, viu, gente? Desculpa. Exato, trabalhar junto. Participei disso. Eu e a Paula. É isso. Vai, Paula. Que conselho que você tem? Primeiro eu vou falar que a culpa não foi nossa. Ai, Vou ai, deixar ai. bem claro que não foi o que a gente pediu. Mas, ok. Eu faço das palavras do Danilo as minhas, porque realmente, assim, os auditores precisam vir de coração aberto mesmo. Porque quando a gente começou, a gente tinha uma ideia do que era auditoria, que não é, de fato, a que a gente tem hoje, né? Por mais que vocês saibam, né? A prática é muito diferente. É muito diferente. O que está no papel é muito diferente do que a gente faz. Assim. Exato. Eu gosto de uma frase que um chefe meu anterior me disse, o papel aceita tudo. Então, cuidado com o que você põe no papel, né? A teoria é linda, mas agora, na hora de fazer na prática, todo mundo tem dificuldade. Não vou falar que nós somos especialistas. Não, muito longe disso. A gente também tem aprendido muito com as nossas equipes, né? Com o dia a dia. Mas é isso, assim, a gente trabalha com muita conversa. Então, é vir com o coração aberto mesmo, respeitar a chefia. A gente tem a abertura para diálogos, né? É questão de conversar. Você não concorda com alguma coisa? Vamos sentar e vamos discutir aqui. Ninguém é dono da razão, né? Então, e é isso. E ter muita vontade de estudar. E de trabalhar. Tem Porque os trabalho, estudos não gente. acabaram, né? Os estudos não acabaram. E de trabalhar. Tem muita coisa. Fábio, algum conselho? Primeiro, parabenizar, né? Porque a prova foi difícil. Sem dúvida. Parabéns a todos. A todos aí que estão na lista. Dizer que a Macisp acolhe vocês também no que precisarem. Estamos aqui de braços abertos, esperando por vocês. E vim com vontade de aprender, porque acho que o aprendizado também é uma mão de via dupla. Vocês aprendem e nós aprendemos com vocês. E aqui acredito que todos estão dispostos a ensinar e a aprender. Eu acho que aqui a controladoria, por ter até poucas pessoas, menos do que deveria, até saíram bastante auditores aí. Eles todos, conheço a maioria, todos estão de braços abertos aí para acolher vocês, ensinar e aprender junto com vocês. E venham com vontade de trabalhar, porque tem trabalho, tá, gente? Pois é. Tem muita meta. Temos muitas metas, muitos projetos que ainda em andamento, e alguns que a gente não colocou ainda em prática, exatamente porque precisamos de mais pessoas, de mais braços e pessoas que consigam, enfim, desenvolver várias coisas por aqui. E tem muita coisa, né? Controle interno tá muito no começo ainda, né? Apesar de a gente ter tantos tópicos aqui que a gente falou de auditoria, de corregedoria, de inteligência. Não temos representantes aqui de ouvidoria, mas ouvidoria tem muita coisa. Defesa do usuário tem muita coisa para fazer também. Proteção de dados, então está acontecendo uma grande revolução aqui também de proteção de dados versus transparência, etc e tal. Como alinhar tudo isso. Então tem muita coisa para fazer. Então venham com vontade de trabalhar, com vontade de estudar. E saibam que o controle interno, a controladoria, é o órgão auxiliar do Poder Executivo. A gente fala diretamente com o prefeito, né? Esse é o papel, né, da controladoria, auxiliar diretamente o prefeito em questões de ética, integridade, transparência e correção e etc e tal. Então, a gente não está aqui para meter o dedo na cara de ninguém. A gente está aqui exatamente para verificar o que está dando certo, o que está dando errado,
entender boas práticas que estão acontecendo aqui e, poxa, vamos jogar isso para todo mundo e tentar achar soluções, as melhores soluções, preferencialmente preventivamente, né? Para a gente dar menos trabalho para o Danilo, né? Já entendi. Mas não só por isso, né, Não, Babi? eu sei. Porque é melhor não deixar o problema acontecer. Lógico, é óbvio, né? E se acontecer, a gente vai ter toda a Se questão. quiserem me ajudar por tabela, eu agradeço. Acontece, vai acontecer também. Mas, enfim, trabalhar bastante no preventivo. Obviamente, se tiver que penalizar, a gente vai penalizar, né, Danilo? É para isso que a gente está ali Sempre também, com né? proporcionalidade, E cautela, razoabilidade, analisando o exatamente. contexto e tendo a lei de introdução às normas do direito brasileiro como base. Nossa, maravilhoso. Ué? Eu gosto dele que ele vem com regramento jurídico. Você é com toda gentil essa- comigo. Você é gentil comigo. Ah, Se fosse outra autoridade aí, eu tenho certeza que a fala teria sido diferente. jamais. Você é muito querido entre nós. Enfim, é isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam aqui com a gente muito em breve, tá? E a gente está partindo para o nosso fim da nossa conversa. E aí eu vou vir com aquela pergunta que vocês estavam Que a gente tava reclamando. ansiosos. Que, gente, e agora? Uma pergunta que você soltou do nada que tinha, ninguém fazia nem ideia, né? Essa aí? Não é. Não é assim, gente. Que a gente conversou um pouquinho antes aqui de começar. Eu falei que ia ter algumas perguntas assim, assado. Eles, mas não tô sabendo essa pergunta, não. É. Mas a gente vai ter que falar sobre isso. É nisso que também. dá distribuir poderes em demasia para mediadora. Imagina, não foi isso. Mas agora eu começo de frente com Babi. Ai, E meu eu Deus. quero uma palavra que vocês consigam resumir o que foram esses 10 anos da carreira de auditor aqui na Controladoria. Essa é muito difícil. Eu Resiliência. Eu ia falar essa. Então vai o Era presidente, muito ele bom. começa. Resiliência. Resiliência. Muito boa essa palavra. Aprendizagem. Eu diria temperança. Eu diria temperança porque a gente começa, como eu disse, naquele afã de querer fazer. Você acha que detém a razão, acha que vai resolver todos os problemas. Não é bem assim. Às vezes, tudo que você tem que fazer é ter mais cautela, ter temperança nos seus julgamentos, nas suas análises. E aí a tendência é surgirem resultados mais eficazes, mais perceptíveis para a cidade. Mas resiliência é uma palavra fortíssima. Eu talvez a tivesse dito, mas para não furtar o presidente da Macisp, Exatamente. vou deixar com ele, mas resiliência cai muito bem. Eu queria até que você desenvolvesse um pouco mais, o presidente. Mas, enfim. Bom, se vou contar um pouco da minha Por favor, história, vai. se não for resiliente, eu esperei 6 anos para ser nomeado. Espero que vocês novos não sejam tão... Não seja tão demorado. Tão Isso daí é demorado, porque a gente teve a pandemia, Teve a né, pandemia, gente? Lá em isso. 2020, E aí eu- tudo parou, O né? concurso era 2+2 também. Eu E aí, espero e aí a gente teve uma lei, né? Não sei se foi decreto exatamente para poder parar os prazos do concurso. Aí depois que terminou a pandemia, a gente conseguiu fazer a última nomeação, né? Que foi Fábio e mais alguns colegas nossos. E também eu acho que nesse tempo como presidente da Macisp, acredito que uma das coisas que a gente aprende é que o tempo da administração nem sempre é o tempo que a gente quer. Então a gente tem que ser resiliente. É aquela água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai com calma, tenta uma vez, não deu, vai de novo, tenta de novo. Eu acredito assim... Usando a razão, né, presidente? Com razão, Como vocês técnica, têm feito. paciência e resiliência. Nossa. Não, e aí eu acho que, não sei se vamos ter colegas que eventualmente venham da iniciativa privada, é muito diferente, gente. É muito diferente. Eu vindo da iniciativa privada, alguns de nós, né, que você já estava no setor público eu já era do serviço né? público. E quando a gente vem da iniciativa privada, a gente tem uma experiência e vem para a prefeitura, o time ele é diferente. As formas, as tomadas de decisão, elas são diferentes. E a gente tem que ter paciência, que eu acho que é outra palavra também, né? Pra gente colocar aí. Ter paciência que a gente, aos poucos, a gente vai conseguindo, né? Às vezes demora um pouquinho mais, mas... às vezes a gente tem que passar o conhecimento. Fazer a pessoa entender o porquê que precisa disso. E às vezes demora um pouco mais. Às vezes, porque precisa de tomada de decisão de várias pessoas, né? Então, demora um pouquinho mais. Então, até falando, assim, de experiência, a gente tem trabalhos de auditoria que a gente faz lá na Auditoria Geral, que depois vai lá para a Corregedoria, né? Acontece. Né? Exatamente. E aí, vocês iniciam processos, né, de administração, lá, os PARs de responsabilização. Então, por exemplo, outro dia, alguns meses atrás, eu vi resultados de trabalhos meus que eu fiz lá em 2019.
Tá vendo? Aí eu abro o Diário Oficial e tá lá o processo acontecendo lá com vocês, de vocês entrando com a responsabilização e etc e tal. Então, às vezes demora um pouco. E salientando, Babi, pegando o gancho, desculpa interpelá-la, mas assim, esse tempo foi encurtado, tá? Ele tem sido encurtado, as equipes estão mais estruturadas, também mais experientes. Sim. E hoje a tendência é um trabalho que você faça, por exemplo, na Audi, sei lá, hoje, em 2025, tenha resultados mais próximos de 2025. Né? Não com esse espaço aí que você mencionou, por exemplo. Mas era a responsabilização já, assim, né? Acho que já estava rolando, mas aí mas assim, eu abri o Diário Oficial e tem lá, né? Aí eu falei, nossa, trabalho lá que eu fiz lá em... quer dizer, começou em 2019, acho que teve a pandemia também, e aí acabou um pouquinho depois. Mas é isso, assim, às vezes demora um pouquinho o resultado, mas ele vem. Ele vem porque a gente fica ali, né? A gente está ali fazendo o nosso trabalho constante, etc e tal. Então, paciência é uma boa palavra, embora a minha palavra mesmo é evolução. Eu acho que a gente é um pequeno Pokémon. Aqui a controladoria é um Pokémon. A gente está evoluindo, a gente começou com... né, fazendo de alguma forma, assim, etc e tal. Aí a gente foi mudando, melhorando nossos manuais, melhorando nossos normativos, capacitando nossos servidores, auditores e outros de carreiras diversas aqui, né, os APDOs, que são os analistas de planejamento e desenvolvimento organizacional, que temos, né, de ciências contábeis, temos analistas de políticas públicas de gestão governamental, tem um aqui com a gente. Wagner, beijo. E temos outros que trabalham lá com a gente, lá na controladoria de várias carreiras, que são parte desse crescimento, dessa evolução da gente treinar, da gente se treinar, né? Mas da gente... essa possibilidade de a gente trabalhar com carreiras diversas, com pessoas de áreas diversas, ela permite com que a gente, de fato, entenda o outro, entenda outras ideias, né? E consiga... realmente faz sentido isso daí que você está falando. Vamos fazer assim? Vamos fazer assado? Então, isso é uma coisa que na controladoria é muito interessante, né? Essas trocas de pessoas com backgrounds tão distintos, né? Ô, Babi, e nesse tópico, eu acho que vale fazer um agradecimento até mais amplo. Porque mesmo os colegas que integram cargos em comissão, eles vêm com diversas formações, diversas experiências e agregam muito. Sim. Não é? Agregam muito, essa aqui é a verdade. Precisamos deles também. Até para esse evento tem gente aqui não estão aparecendo, essas pessoas não estão aparecendo nas câmeras, mas estão atuando para isso aqui acontecer. Então, fica também o agradecimento, o reconhecimento. Exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu vou te interromper, eu vou usar te interromper. Não acredito. Mediadora, coordenadora, autoridade, Babi, porque eu queria fazer um agradecimento especial. Para fechar com chave de ouro, destacando o poder feminino, porque nesses muitos anos eu tive vários chefes. Atualmente tenho 3 chefes, 3 mulheres no comando, né? A auditora Ana Carolina Wolff, minha colega de carreira, minha chefe imediata, a procuradora do município Daniele Dobner Santos, outra fera, tanto uma fera do conhecimento quanto do trato, porque ter trato, ser delicada, ser respeitosa também é imprescindível para o serviço fluir bem. E a corregedora, a doutora Thalita Abdala Aris, também uma pessoa de trato muito fino, conhecimento, veio para agregar, para liderar. Então, o meu abraço a essas 3 chefes. Tá bom. Vou agradecer também ao Daniel Falcão, né? Nosso claro, controlador geral. Por favor, né? Pela oportunidade aqui. Inclusive, esse é o primeiro videocast da Controladoria Geral do município, gente. Aí está. Com auditores e enfim, né? Então, muito obrigada também, Daniel, Thalita e, enfim... Não vou botar nomes não, mas agradeço a todo mundo que faz parte da controladoria, que entre auditores e, enfim, comissionados e outras carreiras. Esperamos que os próximos 10 anos sejam igualmente desafiadores, mas com várias experiências e vários resultados muito legais. Mais uma vez, videocast é em comemoração à carreira dos auditores. Temos uma revista Controle em Pauta em breve para lançamento no final do ano, que agora está com... possibilidade de vocês entrarem aqui, deve ter algum link aqui no YouTube para vocês verificarem o edital de lançamento e tal dessa revista, para vocês entrarem em contato com a gente, encaminharem seus artigos, estudos de caso, ensaios, enfim, participem conosco. E é isso. Muito obrigado.
Tony está aqui falando para falar. Ai, meu Deus, Tony, nossa querida aqui da comunicação, falou assim: fala das redes sociais. Nos sigam nas nossas redes sociais. Além aqui do YouTube, onde vocês estão assistindo, temos o Instagram também, CGMSP. CGMSP, né? CGMSP da Controladoria. Estamos também no LinkedIn. Estamos mais em algum lugar, gente? Não? Não? Então é isso. CGMSP no Instagram, LinkedIn, Controladoria Geral do Município de São Paulo, aqui no YouTube. E nos sigam, porque a gente vai ter várias novidades por aí, tá? Para todo mundo, para auditores, para servidores, etc e tal. Muito obrigado e até uma próxima. Deu 40.